Pronto. Tá aparecendo aqui, né, o slide. Bom, gente, para começar, boa noite, né? Para quem está aparecendo na primeira aula, meu nome é Bárbara. Eu estou com vocês na parte de português, língua portuguesa, linguagens e códigos para o Enem. E a gente vai começar, como o Enem exige mais interpretação de texto, noções de arte, de música, de literatura, a gente vai ter uma abordagem muito pequena para a gramática. Então, eu só separei essa aula de gramática. Quem tiver mais alguma dúvida depois, pode me chamar no privado, no WhatsApp, que eu converso com vocês direitinho, tá? Para começar, a gente vai fazer uma introdução à morfologia, que, para quem não sabe, a morfologia é a parte da gramática onde a gente encontra as classes gramaticais. E no final, ao longo do slide, eu vou dando algumas dicas para vocês que eu achei legal, para vocês usarem até na redação mesmo, tá? Bom, a morfologia tem 10 classes. São elas, essas que vocês estão vendo aí: substantivo, verbo, preposição, interjeição, conjunção, advérbio, pronome, numeral, adjetivo e artigo. No geral, a gente aprende esses conceitos bem cedo, mesmo que vocês não se lembrem, vocês começaram a estudar mais ou menos no sexto ano sobre morfologia, foi quando vocês aprenderam verbo, artigo, aliás, o artigo até antes, né? Os numerais, bem cedo, e depois vocês foram avançando para preposição, interjeição, conjunção, que são conceitos mais complexos, tá? Começando pelo mais fácil, aliás, mais fácil que muita gente considera, né? Talvez alguém tenha alguma dúvida, que é o substantivo. Substantivo é a classe que designa alguém ou alguma coisa, isto é, ela dá nome aos seres. Então, tem uma variedade imensa de substantivos na língua portuguesa. É a classe que dá nome a tudo. Então, na tirinha que eu coloquei aí como exemplo, vocês podem ver no primeiro quadrinho a frase comida para gato com pouca gordura. Nessa frase, comida, gato e gordura são substantivos, designam seres, certo? Alguém tem alguma dúvida sobre substantivo? Ah, sim, vou colocar aqui na tela cheia. Calma, problemas técnicos. Deu certo? Tá melhor de ver agora. Gente, eu vou ter que ficar saindo porque aí eu não vejo os comentários de vocês. Mas respondam só se deu para ver quando eu coloquei na tela cheia. Pronto, então vou continuar. Pronto. Aí os substantivos, também no último quadrinho a gente tem a frase e por acaso eu sou um gato com pouca gordura, que vai mostrar também outros substantivos como acaso, gato e gordura. Aliás, gordura já está aqui no primeiro, né? Enfim, a classe dos substantivos designou vários seres que a gente encontrou aqui durante a tirinha, só que não foram todos os seres que foram substantivos.
Alguns outros pertencem a outras classes. Por exemplo, a dos adjetivos. Adjetivos a gente sabe que é toda palavra que caracteriza um substantivo. Ou seja, se eu tenho menino magro, menino gordo, copo cheio, todas as características, as qualidades atribuídas a esses objetos ou a essas pessoas vão ser adjetivos. Na frase que eu coloquei aqui, a gente tem a montanha era alta e o ar era frio. Alta é o adjetivo que caracteriza montanha e frio o adjetivo que caracteriza o substantivo ar, certo? Aqui ao lado, na imagem, tem vários exemplos de adjetivos também, que faz parte das classes mais fáceis que a gente já vem estudando há mais tempo, ok? Deu certo, Shirley? Deu certo. Pronto. Continuando. Vou ter que ficar saindo, senão eu não vejo as dúvidas de vocês. Agora o artigo, que também é bem simples, é um conceito bem simples, que é a palavra que se coloca antes do substantivo para determiná-lo de modo geral. Ele se divide entre definido e indefinido. A gente sabe que nos artigos definidos a gente tem aliás, o artigo definido a gente tem o, a, os e as. Por quê? Se eu digo o gato branco, eu sei de qual gato eu estou falando. O gato branco, eu posso até conhecer o gato, meu amigo gato. Se eu digo o artigo indefinido, um gato branco, eu não faço ideia de qual gato é esse. Um gato branco qualquer que eu vi passando na rua, certo? Eu não tenho obrigação nenhuma de conhecer esse gato. No exemplo que eu coloquei aqui, a gente tem a frase: um gato com pouca gordura. Um é o artigo indefinido, gato é o substantivo. Se eu pegar essa frase separada assim, individualmente, um gato com pouca gordura, e disser qual é esse gato, a gente não faz ideia de quem é. A gente sabe que é o Garfield na tirinha, porque a tirinha do Garfield é ele que se refere a ele mesmo. Mas se ninguém soubesse, ninguém tivesse visto essa tirinha, a gente nunca ia adivinhar qual era o gato, certo? Por isso é um artigo indefinido, a gente não sabe quem é. Próximo. Pronto, numeral. Numeral também é bem simples, são os números. Só que a gente tem que saber a diferença entre o numeral ordinal e o numeral cardinal. Qual a diferença? O numeral que a gente usa normalmente para escrever é o cardinal. Tipo esse do exemplo aqui. Getúlio Vargas morreu em 24 de agosto de 1954. E o ordinal geralmente vem para colocação ou posição. Por exemplo, Michael Phelps Bárbara, ganhou a posição. Oi, uma vez na redação do Enem, eu citei uma que data, susto. Ah, eu citei uma data, aí eu coloquei em número, aí eu perdi ponto por causa disso, porque e colocaram por extenso em cima. Aí eu perdi isso, ponto porque eu coloquei número. deixa eu te explicar. Eu botei aqui, até aqui na dica, né? Que se você for escrever na redação, é bem melhor escrever por extenso. Por quê? Quando você escreve um número num artigo de matemática, numa aula de matemática, tudo bem você colocar o número mesmo, não tem problema nenhum. Agora, para escrever uma redação, que é um texto bem mais sério, cheio de mimimi, cheio de regras, é melhor que você coloque por extenso. Números de até 2 dígitos, como eu coloquei aqui. Um número 1, um número 3, um número 24, você escreve por extenso. Agora, o ano dá um número bem grande para você escrever por extenso. Então, quando o corretor vê um número desse tamanho escrito por extenso na redação, ele entende que você está enrolando. Então, é bem mais fácil colocar só o número do ano mesmo. Entendeu? Números de até 2 dígitos por extenso. Números de 3 dígitos para cima, você coloca o número mesmo, porque senão é enrolação. Entendi, obrigado. Deixa eu colocar aqui na tela cheia de novo.
Gente, vão falando que é melhor, para eu não ter que ir lá pro chat. Qualquer O coisa, pronome. se tiver pergunta, eu digo aqui para tu, se tiver pelo chat. Obrigada, meu assistente. Vamos lá para o pronome. O pronome é a palavra que pode substituir um nome, um substantivo, acompanhar um nome ou substituir segmentos textuais. Eu coloquei para vocês vários exemplos de pronomes para vocês estudarem depois. Por quê? O pronome é uma classe muito grande, tem várias vertentes, várias ramificações, então é muita coisa para eu falar aqui com tão pouco tempo que a gente tem. Então, o pronome por cima é isso: substituir o nome, acompanhar o nome e substituir segmentos textuais. Nos exemplos, você escreveu o seu trabalho? Eu tenho o pronome pessoal, você, e o pronome possessivo, seu. Aí a gente vai ter os pronomes possessivos: seu, sua, meu, tua, minha, vosso, teu, tua, minhas, meus. Tudo que se refere à posse é um pronome possessivo. Aqui embaixo, no terceiro exemplo, a gente tem: este é o novo carro da minha mãe. O minha é um pronome possessivo, minha mãe é minha posse. Enfim. E este é um pronome demonstrativo. O que é um pronome demonstrativo? Toda vez que eu vou demonstrar, que eu vou mostrar, apresentar, eu uso o pronome demonstrativo. No caso é este, esse, aquilo, aquele, aquela, essa. E para quem? Opa, tem alguém querendo entrar? Olha só quem chegou. Boa noite, Joana. Opa. Sim, gente, continuando. Joana, se quiser falar alguma coisa, a aula também é sua. Oi, Bárbara, boa noite. Infelizmente, eu não vou participar, vou só ficar te observando aqui um pouquinho. Siga sua aula, tranquila. Sim, senhora. Vamos lá, continuar. Então, este é um pronome demonstrativo da mesma forma que esse, essa e aquilo. Aquilo, aquele, aquela. E muita gente não sabe a diferença entre este, esse e aquele. E vai depender muito da pessoa que está próxima do objeto. Se eu dissesse, se o carro da minha mãe estivesse próximo de mim, a pessoa que está falando seria, este é o carro novo da minha mãe, porque está próximo de mim, a pessoa que está falando. Se estivesse próximo de você, a pessoa que eu estou falando, esse é o carro novo da minha mãe. Agora, se estivesse próximo da minha mãe e eu estivesse aqui falando com você sobre o carro, aquele é o carro novo da minha mãe, certo? É um pouco complicadinho de entender no começo, mas quando a gente pratica vai ficando bem mais fácil. E Oi? Bárbara, Oi? Bárbara, o acolá, ele é usado para demonstrar também? O quê? O acolá, acolá, acolá. Mas eu não sei se ele é um pronome, acho que ele não é um pronome. Certo, certo. Certo? Talvez seja só uma palavra usada para demonstrar um lugar. Acho que talvez até um adjunto adnominal de lugar, adverbial de lugar. Enfim. E, por último, eu coloquei lá embaixo, Vossa Santidade, o Papa Francisco. Por quê? Existem os pronomes de tratamento, que são as formas que a gente deve usar para se referir a pessoas no alto calão da sociedade, como exemplo o Papa, os juízes, os presidentes, porque a gente não pode chegar, por exemplo, no tribunal e tratar um juiz de qualquer forma. É Vossa Excelência, o senhor poderia, por favor, com toda a humildade do mundo, se rebaixando mesmo porque ele está ali num lugar acima de você.
Fora do tribunal, o juiz é uma pessoa qualquer, você trata ele de forma qualquer. No tribunal, você tem que usar um pronome para se referir a ele, da mesma forma, aliás, o Papa não. Isso acontece com o juiz, porque é um cargo, na hora que ele sai do cargo, ele já não precisa mais ser tratado dessa forma. Já o Papa é sempre o Papa. Então, você sempre tem que tratar o Papa como Vossa Santidade. Ok? Pronome de tratamento. Bárbara, Oi. nessa penúltima, volta só um minutinho, por favor. Nesse último exemplo, penúltimo exemplo, o aí, por isso o admiram. É só artigo mesmo? Uhum. Desculpa, eu esqueci de explicar. O O é pronome. O O é na frase toda. Vamos ver a frase. Você é ousado, por isso o admiram. Se fosse só um artigo, ele estaria antes do substantivo. O menino é admirado. Aí seria um artigo definido, o menino. Aqui ele está fazendo, ele está voltando para o pronome você. Então ele está se referindo ao pronome você em outro pronome. São usados dois Mas pronomes na frase, você e o o. E o o está se referindo à pessoa você. Deu para entender? deu. Mas, tipo, é pronome o quê? Demonstrativo? Se Ixi, enquadra. esqueci. O mesmo vale para aquelas terminações, tipo, admirá-la, tipo isso? Isso. Faz um retorno para a pessoa de quem eu estou falando. Certo? Vamos lá. Próximo. O verbo. O verbo, naquela conceituaçãozinha que todo mundo conhece das gramáticas, é a palavra que exprime uma ideia de ação, estado ou fenômeno da natureza. Na tirinha, a gente tem, ok, vamos começar o brainstorm para nosso documentário sobre os humanos. Quanta diversão! Primeiro, qual será o nosso objetivo com o filme? Denunciar a decadência de uma raça? Que tal narrar poeticamente o desafio dos seres racionais mais frágeis do planeta diante do apocalipse? Eu falei quase isso. Vamos lá. Na tirinha, a gente nota a presença de vários verbos que eu separei aí embaixo. Começar, será, denunciar, narrar e falei. Eles são vários verbos porque eles exprimem ação, começar, denunciar, narrar, falar, e estado, que é ser, o verbo ser ou estar, certo? Os verbos eles podem ser divididos da mesma forma que o pronome. Eu fiz só um resumo para vocês ficarem instigados a procurar depois, porque verbos também é um assunto muito grande para a gente tratar aqui. Mas eles podem ser divididos nos tempos, nos modos, nas pessoas e nos números. Pessoas, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Número, singular e plural. Aí tem os tempos, pretérito, futuro do pretérito, pretérito mais perfeito, presente. Isso aí são as modificações que vocês vão ter que estudar mais à frente, porque o Enem já espera que você saiba, mas ele não cobra de forma direta. Então, nas questões interdisciplinares, né, que envolvem várias disciplinas, talvez o Enem te cobre um verbo num dado tempo, dado modo, dada pessoa, e você vai ter que saber sem que ele nunca tenha te dado uma espécie de conteudística. Entenderam? O advérbio. O advérbio é a palavra que se associa ao verbo para indicar diferentes circunstâncias, de tempo, de modo, de intensidade, de lugar. Ou seja, o advérbio vai vir para modificar o verbo. Modificar como? Ele pode intensificar o que o verbo quis dizer ou ele pode mudar o significado. Na primeira frase, se acaso você for lá, por favor, avise-me.
Aí, a gente tem o verbo ir, você for, o verbo ir. Se você for lá, por favor, avise-me. A frase tem sentido completo, normal. Mas, como eu quero expressar uma dúvida maior, eu coloquei o acaso. Se acaso você for lá. É uma espécie de reforçamento do que eu quis dizer com o verbo. Ok? Na segunda frase, a gente tem amo muito a minha cidade. Se eu tirasse o advérbio e deixasse amo a minha cidade, já dava para entender de uma forma completa, ninguém ia ter dificuldade de entender o que eu estou dizendo. Mas como eu quero intensificar, eu coloquei amo muito a minha cidade, ok? Na terceira frase, será que a vida mudará demais no futuro? Será que a vida mudará no futuro? Já dá para entender. E eu coloquei o demais, que é para a gente ter noção de reforçamento, de intensidade, de mudança, de intensificação do que eu quis dizer no verbo. Ok? É difícil viver aqui, tão longe de vocês. Aí já seria um exemplo de que o advérbio é imprescindível, a gente não pode tirar. Por quê? É difícil viver longe de vocês. Poderia ter até sentido completo, mas seria da ideia de uma coisa bem mais poética. É difícil viver longe de vocês. E eu quero falar sobre o lugar. Por exemplo, se eu me mudar, ficar longe dos meus amigos, eu digo para ele que é difícil viver aqui tão longe de vocês, certo? E aos domingos as crianças brincam na praça. As crianças brincam na praça, já dá para entender que elas brincam. Só que eu quero especificar que é aos domingos e não é qualquer dia que as crianças vão à praça para brincar, certo? Então, é um adjunto adverbial de tempo. Da mesma forma que os outros são adjunto adverbial de dúvida, de intensidade, de lugar, entre outros tipos que tem e que seria muito comprido para a gente falar hoje. A preposição é a palavra que liga duas outras palavras, estabelecendo relação de sentido e ou dependência. A preposição não tem um significado próprio. Por exemplo, se eu for fazer um desenho do que significa de, para, sem, contra, eu não vou conseguir, porque ela não tem significado próprio. Ela está ali para fazer uma ligação entre duas outras palavras. Então, se eu digo os sonhos de meu pai, a preposição está ali no meio, a preposição de está ali no meio, para ligar o sonho a meu pai, certo? Da mesma forma, mudar para uma praia, casinha de madeira, ele nunca viveria sem ela. Aí aqui embaixo eu coloquei outras preposições para vocês estudarem, tá? É até bom para usar na redação para não ficar uma coisa muito repetitiva. Tem uma palavra, Bárbara, que é uma. Sei, é um negócio que deixa mais fácil de decorar. As preposições. Não estão todas nessa palavra, mas cita boa parte delas, que é a seguinte: adiem para compor. Aí você vai separando, né, as coisas. Uhum. Pronto, dá para usar isso aí como um macetezinho, né? Muito bem. Passar, tá, gente? A conjunção é a palavra que liga duas orações ou duas palavras de mesma função em uma oração. A gente vê muito a conjunção nas orações subordinadas, que é sempre quando a gente vai analisar a oração subordinada no ensino médio, a gente procura logo o que tem na oração, né? A palavra que, para circular e dividir a oração principal e a oração subordinada. O que é ótimo, mas a gente tem que entender que não existe só o que como conjunção, certo? No primeiro exemplo que eu citei, é uma relação de coordenação. A relação de coordenação acontece quando as duas frases são independentes, ok? As férias começaram, por isso os shoppings estão lotados hoje. As férias começaram, ok. Os shoppings estão lotados hoje, ok também. Mas se eu quero estabelecer uma relação de interligação entre essas duas
frases, eu vou colocar uma conjunção para fazer um sentido completo. As férias começaram, por isso os shoppings estão lotados hoje. Ok? Na relação de subordinação, uma parte depende da outra para fazer sentido. A gente viu que na primeira frase não depende, as duas frases são independentes. Já na segunda, não. Ó, aprendi muito cedo que não podia contar com ninguém. Aprendi muito cedo, aprendeu o quê? E não podia contar com ninguém, ficou solto. As duas ficaram soltas e se elas aparecessem sozinhas, a gente não ia conseguir identificar o sentido, o que elas queriam dizer. Por isso vem a conjunção. Aprendi muito cedo que não podia contar com ninguém, certo? Aí tem o quadrinho aqui, que eu sou muito cômica, eu gosto de colocar essas coisas. Essas piadinhas de gramática que ninguém acha graça. E por último, acho que é por último tem a interjeição. É a palavra ou conjunto de palavras que de forma intensa e instantânea exprime determinados sentimentos ou emoções. Ou seja, a gente tem uma grande dúvida na diferenciação entre interjeição e onomatopeia. No geral, a onomatopeia ela só reproduz ruído. O som de um carro ligando, o som de uma buzina, o som de uma pessoa roncando, são onomatopeias, é uma figura de linguagem. E a interjeição não, ela por meio de palavras ou expressões pequenininhas, ela exprime determinados sentimentos ou emoções. Como eu coloquei vários exemplos aí do lado. Se, tomara, upa, ufa, show, fora. Quando a gente lê, a gente consegue entender quais são os sentimentos ou as emoções que essas pequenas frases, que essas pequenas palavras estão tentando passar, ok? Aí eu separei pouquinhos exercícios para vocês. Eu vou dar 5 minutos para vocês resolverem o primeiro. É bem fácil. Vamos lá. Opa, gente. Desculpa, por favor. Isso, acertaram, muito bem. Era só, essa aqui era bem simples, só sobre os adjetivos. Só sobre os adjetivos. E, aliás, se vocês vissem só a pergunta e as alternativas, vocês veriam que a única alternativa que só tem adjetivos é a letra A. Então, acertou quem falou aí, letra A. No segundo, a gente tem a frase Anaí. O corpo de Lupita foi identificado por suas tias Marina e Luz Maria. E assinale a alternativa que apresenta a classificação dos vocábulos em destaque, respectivamente. Aí tem o, corpo, de, por e suas. Vocês vão dizer quais são.
Pronto, todo mundo acertou de novo. Ai, gente, que orgulho. Vamos lá. O é artigo definido, corpo, substantivo, de é preposição, por é preposição também, e suas é um pronome possessivo. Parabéns para quem acertou. A terceira, pequenininha também. Assinale a frase. Bárbara, Oi? Opa. se fosse, ao invés de ter, fosse pelas tias. Pelas é conjugação ou é preposição também? Essa aqui não Pelas faria também. Pelas também é. preposição, né? Por, se eu não me engano, é por mais elas. Aí forma pelas. Certo, obrigada. Terceira questão. Assinale a frase cujas palavras sublinhadas sejam substantivo e pronome, respectivamente. Essa é bem fácil. São muito prodígios, gente. Ai. Letra A. O carro é um substantivo e dela é um pronome possessivo. Parabéns. Vamos para o último exercício. Lembrando que eu não acabei, tá, gente? Tem mais coisa ainda. No trecho. Deixa eu aumentar aqui. No trecho. Leve sua garrafa reutilizável. O vocábulo reutilizável funciona como. Eita, Júlio. Ninguém segura mais este menino na prova de linguagens, tá, gente? Letra B é um adjetivo. Reutilizável caracteriza a palavra garrafa. Português vale pouco ponto, viu, Júlio? Vamos desenvolver aí o resto. Isso, reutilizável caracteriza garrafa e é um adjetivo, letra B. Voltei aqui para mim. Voltei para todo mundo aí. Reutilizar é um verbo. Reutilizável é adjetivo. Caracteriza a garrafa. Assim, na forma que ele foi usado, né? Pronto, vamos lá. Aí eu preparei mais uma revisãozinha. Agora que eu voltei para mim. Preparei mais uma revisão sobre algumas coisas que eu achei também importantes para vocês verem. Coloquei aqui no TD. Abriu aí o TD? Vamos lá. A morfologia, eu já expliquei as classes. Depois eu mando o TD no grupo para vocês darem uma olhada melhor. O estrangeirismo era o que a gente estava falando na aula com a Joana, que são essas palavras que vêm de fora, geralmente palavras em inglês, que a gente começou a usar muito no nosso cotidiano, por causa da globalização, por causa do grande uso da internet. Então, esses exemplos que eu coloquei aí se tornaram bem mais comuns da gente falar. As palavras online, overdose, barman, por exemplo.
São palavras que já estão praticamente incluídas no repertório da língua portuguesa, mesmo não sendo originários do Ei, português. Bárbara, Oi. quando tentam, eu acho que tentam aportuguesar as palavras em estrangeiras, né? Por exemplo, whisky, a gente vê escrito com W e a gente vê escrito com U. Aí eu creio que o pessoal, sei lá, a cultura, tenta aportuguesar as palavras para que seja uma maneira mais fácil de trabalhar com elas e as duas estejam corretas. Não sei. Eu não sei se as duas vão estar corretas, mas que a gente tem uma grande mania de escrever tudo do jeito que a gente fala é verdade, né? Tanto na língua portuguesa como na língua inglesa. E como a gente não sabe muito da língua inglesa, como sabe do português, a gente às vezes acaba portuguesando demais e escrevendo a palavra errada. O uísque eu nunca tinha visto escrito com U, mas eu acredito que seja errado. Vamos lá. Passando do estrangeirismo, só para a gente lembrar que uma frase, ela tem a estrutura de uma frase, é essencial que ela comece com letra maiúscula, termine com ponto final e ela tenha sentido completo, tá? Não é toda a sequência de palavras que começa com letra maiúscula e termina com ponto final que vai ser uma frase. Por exemplo, a gente tem aí na letra A, Ana viajou antes da quarentena. É uma frase com sentido completo. Na letra B, quarentena da viajou Ana antes. É uma frase que, aliás, é uma sentença que começa com letra maiúscula, termina com ponto final, mas ela não tem sentido nenhum, a não ser que você esteja em algum jogo de desembaralhar palavras, mas ela não tem sentido nenhum para quem vê assim, então não pode ser considerada uma frase. E explicaçãozinha. As conjunções a gente já falou, tem a função de ligar orações, ou seja, uma oração subordinada, por exemplo, é a conjunção que interliga com a oração principal. O time jogou mal, por isso perdeu feio. Ok? Nosso terceiro tópico é, embora a frase, aqui tem a tirinha, né? Que o ratinho está tentando fazer uma declaração de amor aí. Gatinha, quando te vejo, cada partícula do universo se torna mais viva e cintilante. Aí não deu certo, ele tentou de novo. Gatinha, quando te vejo, cada partícula do universo se torna mais viva e cintilante. Gatinha, as coisas ficam brilhantes, muito mais fácil de entender. Porém, não faz parte da norma padrão da língua portuguesa. A gente tem um problema com esse tipo de coisa hoje em dia, porque tem muita gente falando o que a gente considera errado no Brasil. Como essa frase, as coisas ficam brilhantes. Porém, se a gente pegar, por exemplo, a revistinha do Chico Bento, vai ter muitas frases que são basicamente constituídas dessa forma. E todo mundo que lê entende. É por isso que a gente não fala que está errado ou que não é português. É claro que é português. Todo mundo que sabe português leu e entendeu o que o Ratinho quis dizer aí, o que o Chico Bento quis dizer na revistinha, mas ela não está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. É uma variável que pode ser regional, quando fala da linguagem do sertão, Patativa do Assaré, por exemplo, falava numa linguagem bem regional, que a gente não pode considerar errada, porque é uma variação brasileira, está dentro do nosso padrão, aliás, do nosso conjunto de mudanças de vocabulário, ok? O Enem está trazendo muito isso da gente saber diferenciar entre o que é norma padrão e o que é português. Tudo é português, tudo que você lê e consegue entender, identifica a formação da frase é língua portuguesa, mas nem tudo está dentro da norma padrão, nem tudo está escrito de acordo com a forma culta, ok?
O vocativo e o aposto eu tinha colocado aqui, mas a Joana já explicou na aula passada. O vocativo é a forma de chamamento que a gente usa para outras pessoas, como foi usado o gatinha aqui na tirinha. E o aposto é aquela explicação que vem entre vírgulas na frase. No sexto ponto, eu coloquei a tirinha aí. Meu pai fica pedalando essa bicicleta, mas nunca vai a lugar nenhum. Deve ser uma metáfora da existência dele. Vamos entrar agora no ramo das figuras de linguagem, que cai bastante, tanto no Enem quanto na UES. Todo mundo tem que saber, mas ninguém sabe. Até eu tô aqui com a minha pesca, ó. Não vou me fazer de doida, porque são muitas figuras de linguagem, tem mais de 20, mais de 30, e é impossível você decorar todas. Aliás, impossível não, só vai te exigir um trabalho muito grande que não é necessário. Por isso eu trouxe aqui as mais importantes, as que mais caem, ok? A gente tem o eufemismo, que é o eufemismo. Aliás, primeiro a metáfora, que é o que já estava aqui na tirinha. A metáfora é uma forma de comparação sem o uso de termos comparativos. Se eu uso, essa bicicleta é como a minha vida amorosa, eu estou comparando, estou usando um termo comparativo, então é uma comparação. Se eu digo, essa bicicleta é a minha vida amorosa, eu estou comparando sem um termo comparativo, é uma metáfora, ok? No eufemismo, a gente tem uma forma mais educada, mais neutra de falar alguma coisa, sem faltar com educação ou sem faltar com respeito com ninguém. Por exemplo, Silvinha bateu as botas. Se eu chegar no velório da Silvinha e dissesse, gente, a Silvinha bateu as botas, todo mundo vai olhar para minha cara e vai dizer, poxa, amiga, podia ter sido melhor. Se eu disser, ai, gente, Silvinha faleceu, estou muito mais educada, muito mais neutra, isso é um eufemismo, certo? Eu poupo as pessoas de ouvirem uma grosseria da minha boca. Que cheiro horrível, que cheiro podre, que cheiro de, né? A gente usa que cheiro desagradável. Nossa, que cheiro incômodo. Que é para falar de uma forma educada, que eu estou incomodada com o cheiro, ok? É um eufemismo. No pleonasmo, a gente tem uma situação que se repete muito nas redações e que é um erro e que não pode se repetir, ok? O pleonasmo consiste na repetição de uma ideia e não é adequado para o uso. Se eu digo, ela entrou para dentro, ela subiu para cima, ela saiu para fora, ela, sabe? Nenhum desses é considerado certo, correto para a gente usar numa redação. Então, ela entrou. Se alguém entra, já é para dentro. Ela subiu. Se subiu, já é para cima. Desceu, já é para baixo. Então, não precisa estar repetindo, porque vai gerar um pleonasmo, uma repetição de ideias, e o seu pontinho vai lá para baixo. Se for uma questão, você perde a questão. Elo de ligação também é pleonasmo. Isso. Um elo já é de ligação. Um filme baseado em fatos reais. Um fato, todo fato é real. Você não precisa dizer que é um fato real. Então, se eu digo que é um filme baseado em fatos, eu já sei que foi alguma coisa que aconteceu. Não preciso dizer que é real. A hipérbole. Eu tinha um professor que dizia que hipérbole é a figura de linguagem das mulheres. Achava bem machista, mas enfim. É a figura do exagero. É usada em frases imperativas e anúncios publicitários. Eu quase morri de estudar para a prova. Gente, ninguém morre de estudar, né? A não ser que esteja passando fome, alguma coisa do tipo. Mas morrer de estudar, ninguém morre. Então, o quase morri é uma hipérbole, é uma forma de vocês exagerar para demonstrar todo aquele
estudo que você teve, toda aquela dedicação que você desempenhou para essa prova. Na letra B, aquele foi o pior livro que eu já li na minha vida. Nunca mais eu quero ver aquele livro na minha frente. É um exagero, é uma hipérbole, tá? Pode ser verdade? Pode, mas... E na letra C, ela comprou 1 milhão de itens na papelaria. Gente, a não ser que seja uma pessoa muito rica, que item de papelaria é um negócio caro, é uma hipérbole, é uma coisa exagerada. Então, ela está aí como forma de abranger o que se diz, falar de uma forma mais exagerada mesmo, tá? E no tópico 7, a gente tem temas que caem muito, que são os anúncios publicitários. Aliás, gente, tem muito mais figuras de linguagem, tá? Eu coloquei esses poucos exemplos aqui, do mesmo jeito que eu coloquei lá no slide, verbo e preposição. Preposição não, e pronome. Para vocês estudarem mais depois, porque tem muitos exemplos e são coisas que têm diferenças mínimas, então é bom que vocês estudem mais depois, tá? Passando para o nosso último tópico da aula de hoje, a gente tem os anúncios publicitários. É muito importante que vocês entendam para que serve um anúncio publicitário. E se ponham no lugar da pessoa que fez, que é para vocês entenderem qual é o objetivo dela, certo? Se eu tenho esse anúncio aqui da foto, deixa eu aumentar. Quem bate na mulher machuca a família inteira. Aí a gente vê essa frase que já é impactante com um desenho que, se a gente prestar bastante atenção, é um desenho de criança. Eu, a mamãe, a Aninha e o papai. Vocês veem que o papai está desenhado como um monstro das histórias infantis das crianças. Então, qual é o impacto que a pessoa que fez esse anúncio quis gerar em quem leu? Ela quis mostrar que o homem que bate na mulher não só machuca a mulher de forma física, mas machuca também o psicológico dela e das crianças que assistem e se sentem em uma posição neutra, de não poder fazer nada, certo? Esse anúncio quis impactar todas as pessoas que vissem. Não só o pai, não só a mãe, não só as crianças, até porque é Bárbara, muito difícil. Oi. a gente pode ver também que ele quis passar como se fosse um desenho do garoto que ele fez a família dele, né? Ele colocou aí eu, mamãe e o papai dele como um monstro, desenhando como um monstro. Exatamente, exatamente. O foco do anúncio é realmente mostrar essa agressividade como sendo uma coisa maléfica para todas as pessoas da família. Tanto que a criança, na hora de fazer um desenho familiar, não consegue mais seguir aquela coisa bonitinha da família toda sorrindo de mão dada e ela reflete a própria realidade, ok? Aí tem aqui embaixo, ligue 180 para fazer as denúncias contra a violência doméstica. Aí essa aqui eu já coloquei a resposta, que era o exemplo, certo? Esse é do Enem de 2017. Na época que eu estava estudando para o Enem, eu fiz essa questão aqui 1 milhão de vezes nos simulados. Mas, enfim. Campanhas publicitárias podem evidenciar problemas. Aí a resposta estava na letra B. Que ele queria saber qual era o problema que essa campanha aqui quis evidenciar. E a resposta foi: conscientizar a população sobre a necessidade de denunciar a violência doméstica. Tanto é que no final ele colocou aqui, ó, ligue 180 para fazer as denúncias. Ok? Nesse caso, o público-alvo é a população de forma geral. Depois dessas explicações, eu coloquei alguns exercícios para vocês, todos relacionados ao que a gente viu hoje, com os anúncios,
com temas da morfologia, verbos, conjunções, tudo aqui, ó. São só seis questõezinhas e que eu vou mandar para vocês no grupo. E é isto. Acabamos a aula de hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me chamar no privado ou então colocar lá no grupo. Gostei do apoio. Amei. Depois eu te pago, viu? E é isto. Boa noite, gente. Obrigada para quem veio. E até a próxima aula. Quinta-feira tem aula de redação comigo e com a Joana sobre a competência 2, tá? Boa noite. Beijo para vocês.